Hello, everybody. Good morning, or good afternoon, or good evening. Depende se você está aqui de manhã, de tarde, de noite. Welcome, sejam bem-vindos à nossa aula número 5 do nosso curso, gravado para o YouTube de aula de inglês. Vamos lá, meu nome é Pedro Ticone, eu sou professor de inglês há 17 anos, sou o criador da Camomile Escola de Idiomas, ou Camomile Idiomas, uma escola 100% virtual, de aulas ao vivo, e eu estou aqui gravando essas aulas para o YouTube como forma de ampliar o nosso alcance. Né? Todo mundo tem dinheiro para pagar por um curso e é isso. Devia estar vendendo? Não sei, mas não vou fazer isso. Isso é um projeto que eu tinha em mente já há bastante tempo e estou conseguindo colocar em prática agora. Nossas aulas começaram há 5 aulas atrás, essa aula número 5, né? 4 aulas atrás. E nós vamos do zero até Deus quiser, até onde Deus quiser. Bom ter você conosco. Lembrando que todas as aulas têm materiais, uma explicaçãozinha ali teórica rápida, né, resumido, e formulários com exercícios ali para vocês preencherem. Tudo anônimo, tá, gente? Não precisa ficar com medo de fazer o exercício, tá? A gente não está coletando nenhum tipo de informação de vocês não vão ficar recebendo e-mail marketing ou qualquer coisa nossa, porque a proposta não é essa. Então, tá bom. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a nossa lousa. Se vocês já assistiram as outras aulas, vocês sabem que nós temos a nossa lousinha aqui. E nós vamos começar a nossa class 5. Class número 5, nossa aula número 5. A aula de hoje vai começar a tratar de um assunto que a gente vai ficar para o resto da vida falando sobre ele, mas que é importante a gente saber. E ele é fácil, não é nada muito bizarro. Só que a hora que a gente faz a comparação entre o inglês e o português, ele não ajuda muito. A tradução aqui não vai ajudar muito. Então, pela primeira vez, dentre muitas, muitas vezes, a gente vai entender que a tradução não ajuda o 100% do tempo, tá bom? Perdão. I'm sleepy. Estou com sono, mas estou aqui, porque o meu compromisso é com a gravação dessa aula agora, certo? Vou tentar não fazer 1 hora de aula, que nem eu fiz na outra aula anterior, ficou 1 hora, ficou comprido. Vou tentar fazer rapidinho aqui, tá bom? Pra gente não ficar muito tempo, vocês não ficarem muito tempo ouvindo eu falar, porque não deve ser muito legal, né? Então tá bom. Então, vamos lá, do que vai ser a aula de hoje? Hoje a gente vai aplicar o verbo to be, né, afirmativas, negativas e interrogativas, dentro de um contexto chamado adjectives. Sim, adjetivos. A gente vai ter já um probleminha aqui de pronúncia, tá? Algumas pessoas falam adjectives, outras pessoas adjectives, e isso depende de onde você estiver, tá? O importante é que são adjectives, são adjetivos. O que são adjetivos? Lembra lá na primeira aula que a gente falou um pouquinho de classe de palavras? A gente apresentou 3. Os pronomes, que estão no lugar dos nomes, os nomes, que são os substantivos, e os verbos, que são a essência da nossa frase. Aqui os adjetivos, eles vêm juntos dos substantivos. Então, eles acompanham, eles caracterizam, né? Então, são características dos substantivos. Substantivos. Ou seja, dos nomes, dos nossos nouns. E para que servem essas características dos substantivos? A gente consegue fazer, né, trocar as informações, se comunicar com as pessoas sem usar adjetivo. Mas, então, para que eles servem? Eles vão servir para que a gente deixe a nossa comunicação melhor, mais detalhada, mais correta, mais assertiva. Mas, principalmente, a gente vai transferir a informação de uma forma muito mais real. Então, se vocês lembrarem, lá na primeira aula que a gente falou sobre os substantivos, eu usei de exemplo o cavalo, o horse. Então, quando vocês escutam cavalo em português, vem na mente de vocês das duas, ou uma imagem do cavalo, ou a palavra cavalo, normalmente separada, né, em sílabas.
Ou pelo Deus, tô com quebrando. Ou vem a palavra cavalo separada em sílabas. O que acontece? A imagem do cavalo é uma imagem genérica, né? É a imagem que vocês aprenderam a associar ao cavalo. Mas e se eu estiver falando de um cavalo específico? Eu, na minha mente, tenho um cavalo específico que eu quero colocar essa imagem na sua mente, exatamente do jeitinho que eu estou pensando. Para isso, a gente vai usar os adjetivos, certo? Então, não é um cavalo, é um cavalo grande, é um cavalo forte, é um cavalo marrom ou castanho, é um cavalo bonito, é um cavalo rápido, é um cavalo jovem. A gente começa a criar na nossa cabeça uma imagem muito mais próxima da imagem que está na minha cabeça. Por isso que a gente não lê mente, né? Se a gente pudesse ler mentes, a gente não precisaria disso aqui. Mas, como a gente não tem essa habilidade, a gente precisa saber descrever as coisas, certo? Então, os adjetivos vão vir para descrever o mundo, tá? Eu vou colocar as coisas, mas que coisas, né? Para descrever o mundo. É isso que vai acontecer aqui. O contexto da aula de hoje, ele segue um plano natural de aulas, que é falar um pouco sobre nacionalidades. Então, nationalities. Por quê? Se vocês lembrarem na primeira aula que a gente conversou, as informações que a gente dá, né, quando a gente se apresenta, elas entram aqui com as nationalities, né? Então, de onde você é, qual é a sua origem, de onde você veio. Não estamos abrindo precedentes aqui para xenofobia. Então, independentemente de onde você vier, isso é de onde você veio. Ponto. Óbvio, né? Mas, né? Deveria ser óbvio, mas não é. A gente tem que falar o óbvio de vez em quando, gente. Né? Então tá bom. Os adjetivos, eles vão servir aqui para a gente dar as origens das coisas, né? A gente vai começar, né, com nationalities. Mas a gente já vai aproveitar para colocar outras coisas aqui. Muito bom, vamos falar de nationalities junto com countries. Os nomes dos países também vão ser importantes aqui na aula de hoje. A gente já falou sobre o Brasil, então a primeira observação que a gente tem que fazer é que Brasil, no inglês, se escreve com Z. Brasil, ok? Brasil, todo mundo, Brasil. Ótimo, não posso falar Brasil, não, é Brasil. A gente vai começar já daqui 2 meses, temos uma coisa terrível, que é chamado de Big Brother Brasil, ou BBB, olha que ótimo, né? A gente já está tendo aqui a Fazenda, eu não sei porque esses caras ainda continuam ganhando dinheiro, que vocês continuam dando dinheiro para esse povo, porque, né, vamos ler um livro, vamos estudar uma coisinha diferente, né? O tempo todo que a gente passa ali vendo na televisão, dando fama pra gente que não merece ter fama, né, complicado, né? Vamos ler um livrinho melhor, pessoal, vamos, por favor. Tá? Tem tantos autores bons em português, tantos autores bons em outras línguas também, então, importante, tá bom? Então, tá bom. A primeira derivação que a gente vai ver aqui é Brasil, é o nome do nosso país. Se eu nasci no Brasil, se eu fui feito no Brasil, Brasília. Então todo mundo vai terminar com esse yan. Não, a gente vai ter terminações diferentes, certo? Ok. Brasil, Brasília. Uma coisa que a gente discute muito é que tipo de inglês a gente está fazendo. Inglês americano, inglês britânico, que foi, né, tema da aula anterior. Nós fazemos o inglês internacional, mas se eu fosse falar do inglês americano, o nome dos Estados Unidos, por curiosidade para vocês, não é um nome. É um dos poucos países do mundo que não tem nome. O país, né, que a gente chama de Estados Unidos da América, nada mais é do que Estados Unidos no continente da América, né? E são 50 estados, 2 territórios que são juntos, eles têm uma federação organizada ali, mas eles, na verdade, são 50 estados independentes. Incrível, né? É como se o Brasil, que tem os 26 estados, cada estado tivesse sua própria governabilidade, tipo, é isso, né? É um país sozinho, que tem as suas próprias leis, tem suas próprias coisas, a gente decidiu ali se juntar, né? O Brasil não, a gente é um pouco mais unido do que isso, mas os Estados Unidos são completamente diferentes. Você sai de um estado e vai para o outro, são outras regras. Eles chamam de border,
né? Os limites, né? As fronteiras dos estados são fronteiras mesmo, né? Inclusive é crime você levar um adolescente de um estado para o outro sem avisar as pessoas que você está fazendo isso. Tem um cara aí sendo processado por causa disso. Então tá bom, então Brasil, Brasília. Se eu for falar Estados Unidos, the United States. Aqui as pessoas já não gostam muito, né? Porque a gente não sabe produzir esse som e aí a gente vai ter um monte de coisa ruim. Pessoal do futebol, Manchester United. Vocês estão careca de saber falar United, é o mesmo United. E States é States mesmo, tá? Então, vamos lá. United States. United States. United States. Ótimo. Of America. Normalmente usamos somente the US ou the USA. Tanto faz, tá? Eles normalmente usam o USA em campeonatos internacionais, né? Que não tem só os Estados Unidos competindo, e eles falam USA, USA, né? Então, fora dos Estados Unidos, eles falam USA. Dentro dos Estados Unidos é US. Ponto. É só isso. E lembrando que isso não é o nome. Tanto não é o nome que a nacionalidade deles é American. Eles não têm uma nacionalidade específica, né? Eles são americanos, nós também somos americanos, né? Aqui no Brasil, nós estamos na América do Sul, nós somos sul-americanos, eles são norte-americanos. Então tá bom. Nesse contexto de América, vamos lá, Canada. Não é Canadá, é Canada, a gente troca um pouco aqui aonde vai estar o som, e a nacionalidade, peraí um momento. Continuar aqui. Canadian. Canada, Canadian. Ah, então todo mundo que está na América termina com esse an. Olha, a gente até pode entender desse jeito, tá? Porque, curiosamente, a grande maioria dos países da América termina com an. Então, México, aqui cuidado, tá? Tem alguns alunos que falam México. México é espanhol, tá? E México é português. Aqui vai ser o Mexico. México. Ok? México, que nem Texas, táxi. México. O México, Mexican. Mexicano. Mexican. Então, vamos pensar um agora aqui da América do Sul, né? Eu tenho o Argentina, que também não é Argentina, é Argentina. Argentinian. Argentinian. Então, tudo termina com esse an. An ou ian vão ser característicos aqui da América, tá bom? Tem um super estranho, tem dois estranhinhos que eu vou colocar aqui para vocês, que é o Peru. Quem nasce no Peru é Peruvian. Peruvian, olha que maravilha. E o Chile, lembrando que CH no inglês tem som de T, então eu não falo Chile, eu falo Chile, que vai ser Chailin. Chailin. Maravilha, tá bom? Então tá bom, vamos para a Europa. Na Europa, chamaremos de Europe, certo? A gente vai ter alguns países lá. Vamos começar por Inglaterra. Inglaterra, o país Inglaterra, é chamado de England, certo? England. Esse nome também vai ter derivações. England é para quem está fora da Inglaterra. Para quem está dentro, eles chamam de Britain, ou Bretanha, né, que a gente costuma falar. England vai ser English, que é o nome da linguagem que a gente usa, né, porque eles são os colonizadores, por isso a gente continua usando English, e Britain vira British. Então fica muito estranho na hora que a gente para entender, né, você fala o American English ou British English? Muito estranho, porque a língua inglês, né, o nome da linguagem em inglês, vem de uma nacionalidade que é da Inglaterra, American English ou British English. É bacana. Então todo mundo da Europa vai terminar com esse ish? Não. Não. Alguns, sim. Aqui a gente vai ter Escócia, Scotland, Scotland, que é a Escócia. Esse sim, Scottish. Esqueci do dois T's. Scottish.
Scotland, Scottish, também tem um SH no final. E Ireland, que é a Irlanda, Irish, que é o irlandês. Curiosidade, existe um negocinho chamado de Grã-Bretanha, aqui, que a gente chama no português, né? Grã-Bretanha, ou Reino Unido. Gran é de grande, né? Da maior. E Bretanha, Britain. Então, é a Inglaterra expandida? Exatamente. Grã-Bretanha é a Inglaterra expandida. Quando a gente chama de Reino Unido, fica mais fácil, né? Reino Unido é um reino unificado. São 4 reinos diferentes, são unificados ali em um rei. Agora, rei. Rainha morreu. Em um rei só. Quem são os países da Grã-Bretanha ou do Reino Unido? Great Britain, ok? Que é como eles se chamam dentro da própria Grã-Bretanha. Fora de United Kingdom. Né? Então, isso a gente vai ter essa diferença. Dentro do lugar, eles usam uma linguagem, Great Britain. Fora desse lugar, eles usam United Kingdom. Então, é difícil a gente ver um alemão falar Great Britain. É mais fácil ele falar UK, United Kingdom. Ok? Ótimo. Que países vão fazer parte disso daqui? England, a Inglaterra. Scotland, a Escócia. Eles, inclusive, estão na mesma ilha. Do ladinho ali, coladinho, a gente vai ter Northern Ireland, que é a Irlanda do Norte, só a Irlanda do Norte. A Irlanda, que é uma outra ilha grande que tem do lado, ela é dividida em 2. A parte do norte dela é protestante, que nem a Inglaterra, e a parte sul é católica, eles ficaram independentes. Inclusive, quem nasceu ali na década de 90, 80, 90, lembra do U2, aquela banda irlandesa, eles cantavam muito sobre essa separação, porque foi muito dolorida, foi uma guerra bastante triste, onde muitas pessoas morreram, né? Existia ali o exército separatista, tiveram muitos atentados terroristas acontecendo, foi bastante triste. E estava acontecendo, na verdade, uma separação entre 2 países. Até hoje eles são separados, apesar de estar na mesma localidade, com uma barreira ali, barreira essa que teve que ser recriada, olha que tristeza, com a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Porque enquanto estavam na União Europeia, essa barreira saiu, estava todo mundo sendo considerado a mesma coisa. E a hora que a Grã-Bretanha decide sair da União Europeia, a barreira volta. Triste, né? A gente pensar que isso está acontecendo hoje ainda. Bom, tem um monte de guerra acontecendo, né? Mas não vamos entrar nesse assunto, o assunto aqui é English, então tá bom. E tem mais um país bonitinho aqui, que é o que chama Wales, que é o país de Gales. Wales, país de Gales. Esses 4 países formam a Great Britain. Eles eram reinos independentes, e aí teve um monte de guerra, um monte de coisa. Se vocês quiserem assistir fatos sobre isso, tem aquele Outlander, que é um pouco mais romance do que história, mas fala bastante sobre essas guerras. A gente tem um monte de seriado, um monte de filme que fala sobre isso, gente. Highlander fala sobre isso, né, sobre os diferentes reinos. Tem um filme com... Esqueci o nome dele agora. Vou lembrar, gente. O Kevin Costner. É o Kevin Costner? Não. Ai, não vou lembrar agora. Que fala sobre a Guerra da Escócia. Então, assim, é super, super bem retratado na história, porque foram guerras muito compridas para a anexação desses reinos todos, até que eles chegaram nesse acordo militar de que, ok, então agora é tudo Great Britain. Muito bom. Tá. Northern Ireland continua sendo Irish, tá? Mas Wales vai entrar como Welsh. O Welsh é o galês, ok? Wales, país de Gales, Welsh é o galês. Muito bom. Quem mais temos na Europa? Italy, a gente vai ter a Itália. Quem nasce na Itália... Opa, precisa dar mais espaço. Quem nasce na Itália vai ser Italian, nacionalidade. France. Quem nasce na França vai ser French, opa, com E, French. Lembrando que o CH tem som de T, France, French. Que mais de país, gente, vocês querem saber? Manda aí nos comentários, tá? A gente vai ter ali Greece, que é a Grécia, e quem nasce na Grécia é Greek, é grego.
Greece, Greek, Germany, a gente tem bastante aluno que trabalha em empresa alemã, Germany é a Alemanha, e German é o alemão, cuidado, só uma letra que muda aqui, entre um e o outro, Spain, que é a Espanha, Spanish, que é o espanhol, e Portugal, que é Portugal, e eles são português. Olha que coisa. Aqui a gente consegue tirar um entendimento de que o colonizador impôs a sua própria língua. Então, aqui no Brasil, a gente fala português, porque quem colonizou a gente foi Portugal. E toda a América espanhola, América Latina, vai falar Spanish, porque eles foram colonizados pelos espanhóis. Então, do México para baixo, tirando o Brasil, todo mundo fala Spanish, porque eles foram colonizados pelos espanhóis. Os Estados Unidos fala English, porque foi colonizado pela Inglaterra. E o Canadá tem duas línguas oficiais, que vai ser o English e o French, porque eles foram divididos ali entre a França e a Inglaterra, na parte da colonização. Então, até hoje, eles mantêm os dois idiomas como idiomas originais, idiomas oficiais. Engraçadinho como isso acontece, né? Mas então, o que aconteceu na Itália? Ninguém dominou a Itália. Olha que coisa. A Itália era, na verdade, ela se unificou, eram vários vilarejinhos diferentes, eles decidiram se unificar. Mesma coisa aconteceu com a Germany, com a Alemanha. Eram diferentes povoagens na época do feudalismo, vamos voltar para a história, né? Na época do feudalismo tinha os castelos, as famílias feudais, etc. A Itália e a Alemanha não participaram desse sistema de unificação. E aí eles foram se unificar muito tempo depois, como nações independentes. Ninguém colonizou esse pessoal. Então, Italy, Italian e Germany, German. Eles continuam com os mesmos idiomas acontecendo ali. Muito bom, vamos para fora agora disso daqui. Estou lá na Rússia, Russia, que aqui a gente vai chamar de Asia, ok? Vamos para um outro continente, Asia. Russia, mas a Rússia também está na Europa, tá bom. Tem um pedacinho ali, tá? Mas a grande parte da Rússia está na Ásia. Russia, Russian. Japan, Japanese. Olha o nise voltando. Então, essas terminações se repetem, sim, se repetem. Tem que tomar um pouco de cuidado aqui para a gente não confundir um com o outro. China, Chinese. Ah, mas não é Mandarin? Mandarin é o nome da língua, tá? Chinese é a nacionalidade. China, Chinese. India, Indian. Índia, Indian, que é a pessoa indiana que nasceu na Índia. E aí, vai mais um monte de coisas. Na África, a gente vai ter alguns países, por exemplo, Egypt. Opa, quem nasce no Egito é Egyptian. Egyptian. Quem nasce na South Africa, na África do Sul, vai ser Southern African. Sul-africano. Good? Muito bom. Aí a gente vai ter outros países que a gente não usa muito, né? Tipo Camarões, Nigéria, enfim, tudo bem, tudo. A gente não tem a cultura de falar da África, deveríamos mudar isso, né, pessoal? Então, tá bom. Ótimo. Vamos, então. Ásia, foi todo mundo? Foi. E lá na Oceania, chamamos de Oceania, aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque como a Austrália em termos de área, 90% da Oceania, o inglês costuma tratar esse continente, Oceania, como Austrália. Difícil, né? Austrália. É um pouco confuso para a gente que aprendeu Oceania, tá? Vamos trabalhar como Oceania. Temos a Austrália. Quem nasce na Austrália? Opa, Austrália. Quem nasce na Austrália? Australian. Austrália. Temos New Zealand. Quem nasce na New Zealand? Zealander. Good? Good. Muito bom. Aí a gente vai ter Malásia, etc. Tem um que é interessante, que é Thailand. Thailand. O tailandês é só Thai, como o resto da palavra.
Tá aí. Tudo bem. Então, a gente tem infinitos países, então infinitas nacionalidades. A gente precisa saber de tudo isso daqui. Precisar saber muito forte. A gente é bom que a gente saiba. Tudo bem? Mas a gente vai focar no que a gente precisa saber, que vai ser o Brazilian, certo? Se eu sou de Portugal, português, né? Importante aí a gente pesquisar a nossa própria origem para a gente poder saber falar isso com outras pessoas. Então, I am Brazilian, ok? Onde a gente aplica isso agora no inglês business? Vamos falar rapidinho de inglês empresarial. No business vai ser importante saber as nacionalidades para descrever as empresas. Então, quando eu falo, por exemplo, Toyota is Japanese. Toyota is Japanese. Então, a Toyota é japonesa. O que mais? Estou tentando lembrar de empresas aqui importantinhas. Bosch is German. A Bosch é alemã. Ok. John Deere is American. É americana. Good. Então é importante a gente saber disso daqui. Se eu falo, por exemplo, é o Santander, que é espanhol. Acho que sim. Santander is Spanish. E assim sucessivamente. Tudo bem, pessoal? Yes? Good. Então é importante a gente saber falar sobre as nacionalidades para a gente poder descrever quem somos nós, para a gente poder descrever de onde vieram as empresas. Good? Good. Vou deixar aqui no texto, né, uma tabelinha com isso daqui. Curiosidades sobre os idiomas também, só para título de curiosidade mesmo, tá? Tabelinha com os idiomas, e agora sim a gente aplica a história dos adjectives, voltando, né, à nossa vaca fria dos adjetivos. Os adjetivos, como eu já disse, eles vão caracterizar os substantivos, mas eles têm algumas regrinhas que a gente tem que seguir. Rule number one, os adjetivos, eles sempre serão singulares. Então, they are always singular. Sempre singular. No português, a gente tem um negócio chamado de concordância em gênero, número e grau. E os substantivos e adjetivos, eles precisam seguir isso daí. Então, se eu falo, a menina bonita, bonita é o meu adjetivo, que está caracterizando menina, certo? A hora que eu troco a menina para os menininhos, eu não posso mais usar bonita. Por quê? Porque eu tenho que ter concordância de gênero, número e grau. Então, menina é do gênero feminino, menininhos é do gênero masculino. Ok, então teria que ser bonito. Só que menininhos está no plural, então bonitos. Menininhos está no diminutivo, bonitinhos. Então, bonitinhos é um adjetivo masculino, plural, no diminutivo. O inglês não tem nada disso, pessoal. Graças a Deus, a gente não tem que se preocupar com isso. É sempre singular, tudo bem? Então, se eu falo, the girl is pretty, então a menina é bonita, the girl is pretty, the girls are, né, porque agora virou they, the girls are pretty, continua sendo pretty. Nada muda. Tudo bem? The boys are fast. Os meninos são rápidos, eles correm rápido. The boys are fast. Não vai ter o fasts, o pretties. Não tem nada disso acontecendo. The apples are red. As maçãs são vermelhas. Aqui as maçãs, the apples, are red. Então, os adjetivos sempre vão aparecer no singular. Ah, mas eu já viu errado. Ah, mas o fulano errou. Mas não entendeu isso daqui. Sempre no singular. Good? Ótimo. Regra número 2. Eles sempre vão vir antes dos substantivos. Então, before the noun. Eu tomei o cuidado para que isso não acontecesse, tá? Para que a gente não usasse ele ainda. O que isso acontece? Aqui eu vou usar o mesmo exemplo. No português, eles vêm depois.
a menina bonita, os menininhos bonitinhos. No inglês, a gente vai ter que inverter essa ordem, certo? Então, the pretty girl, a menina bonita, ok? A menina bonita, the pretty girl. The fast boy, o menino rápido. The red apple, a maçã vermelha. The big house, a casa grande. Os adjetivos todos antes dos substantivos, certo? Então, no português, vem sempre depois, no inglês, vem sempre antes. Ah, mas lá em cima você não usou sempre antes. Não, porque ali eu tenho uma observation. Qual que é a minha observação aqui? Obs. Eu consigo conectar adjetivos com substantivos através do verbo to be. Então, o to be será um connector. Ele é um verbo de ligação. Então, eu posso falar the girl is pretty. Percebam que se eu lembro, né, que tudo que tem antes do verbo é sujeito, tudo que vem depois é objeto, eu lembro que the girl é a menina que está antes e pretty é o objeto que vem depois. E o is está conectando um com o outro. Então, aqui vai aparecer, sim, o substantivo depois, o adjetivo depois, ok? Mas ele ainda está conectado ao substantivo, ok? The girl is pretty. Então, é possível, sim, que o adjetivo não esteja perto do substantivo, desde que esteja ligado com to be, certo? Muito bom. Very good. Então, I am Pedro. I am Brazilian. Good. Very good. Se a gente voltar a falar do Dumbledore, this is Dumbledore, he is British. Ele é britânico. So, he is Dumbledore. He is British. Good. E a Sailor Moon tá aqui. This is Sailor Moon, she is Japanese. Então, she is Sailor Moon, she is Japanese. Good, muito bom, pessoal. Tem uma terceira regra de adjetivos que eu não vou trazer agora, porque senão vai ficar muita coisa. Vou colocar aqui nos exercícios bastante exercício para a gente treinar com negativas e interrogativas, usando nacionalidades. Good, very good. Nos vemos na aula de amanhã. Ontem não teve aula, porque foi domingo, eu estava resolvendo um monte de problema aqui, e né, me dei o domingo de livre. Então, hoje, segunda-feira, estamos de volta. Our class number 5. Lembrem-se de deixar comentários, perguntas, dúvidas, etc. Ok? See you next class. Bye bye.